Imagine um mundo onde a força de sua existência vem do mundo dos sonhos. Seja bem-vindo e bem-vinda ao Dream Punk. E aí, tudo fantástico com você? Esse aqui é mais um vídeo da série Mundo Punk. Depois você confere aí a playlist, vou deixar marcada aí em cima, onde você pode encontrar mais de 20 mundos punks, seja mundos retrofuturistas, ou seja, baseados no passado, ou então apontando para outras variações do cyberpunk, levando a futuros que ainda não aconteceram. E para isso, nessa playlist aqui, vai ser acrescentado mais 6 ou 7 mundos punks, universos punks que eu vou falar nos próximos vídeos. Vou começar aqui pelo Dream Punk. E nesse aspecto, já que a gente está retomando a série, lembrar que é o seguinte: quando a gente está falando dessas literaturas punk, é importante lembrar que a primeira parte do termo sempre se refere ou a força motriz, o combustível que move esse universo. Por exemplo, é o diesel do diesel punk, é o steam do steampunk. Ou ainda, você tem o período histórico onde essa expressão é inserida, como por exemplo o Middle Punk, fazendo menção à Idade Média. Ainda, você pode ter também ser identificado pelo elemento-chave que identifica aquela literatura, que é no caso da sandália, no Sandal Punk, passado na Antiguidade, ou ainda, em casos mais raros, ligado a uma pessoa muito representativa de um determinado período, que é o caso do Tesla Punk. Nesse caso aqui, essas novas vertentes que eu vou falar, elas vão apontar para novas possibilidades. São expressões do mundo punk que se ligam a estilos de vida, ou ainda também localização do mundo a ser desenvolvido, e também vertentes que, na verdade, não se ligam a uma época específica, que é justamente o caso aqui do Dream Punk. Então, depois você vê aí que eu vou deixar organizado, depois de apresentar essas 6 novas expressões, eu vou deixar reorganizado cronologicamente esses novos episódios para facilitar você que escreve, pesquisa ou curte literaturas punk, beleza? Então, nesse ponto, lembrar o seguinte: eu falei da primeira parte e também tem a parte do punk. Punk, tem um vídeo aqui específico, o que é punk, lembrando que eles sempre se ligam a uma postura subversora, uma postura contestadora do sistema. Ou então, punk se refere a uma estética, ou seja, são as imagens que ligam a aparência daquele mundo, a descrição dos personagens a um determinado período ou época. E nesse ponto lembrar, né? Por exemplo, no Stone Punk vai usar a estética da pré-história, já que, afinal de contas, não tem revolta social, não tem contestação do sistema na pré-história, né? Então fica atento que punk ou pode ser uma contestação política, como é o clássico do cyberpunk, ou apenas uma estética que dá forma àquele mundo, como é o Rococó Punk, que também faz parte dessa playlist. E hoje aqui eu vou falar do Dream Punk. Que diabos que é isso? Dream Punk vai se referir ao universo pautado pelo sonho. Quando eu estou falando aqui sobre o Dream Punk, é sempre bom lembrar que, assim como outras expressões da literatura retrofuturista e variações do cyberpunk, a gente não tem uma origem definida para essa expressão do fantástico. O Dream Punk, ele nasce nos fóruns da internet, ele nasce em grupos de RPG, onde, principalmente na segunda década já do século XXI, para poder abarcar, mostrar novas possibilidades para criadores e jogadores. O Dream Punk, ele costuma ter o seu ponto de origem, mais ou menos, na obra Alice no País das Maravilhas, do final do século XIX, onde a gente vai ter o mundo criado pelo Lewis Carroll muito marcado pela presença do onírico, ou seja, são imagens que por vezes fogem de um entendimento linear, fogem de uma lógica linear e acabam estruturando todo aquele mundo. Mas o Dream Punk também vai se basear muito em questões de xamanismo, também de arquétipos junguianos. Você também vê muita presença, por exemplo, de uma estética baseada no mundo dos sonhos, dos aborígenes australianos, onde o mundo dos sonhos e a realidade acabam se mesclando, se constituindo uma dimensão viva e real. Também outras questões ligadas a próprios avanços tecnológicos, ou seja, são realidades criadas
por avanços tecnológicos que acabam por até mesmo subverter os limites entre o real e o ficcional. Então, por exemplo, nesse grande contexto, você pode citar diferentes obras. Eu citei o Alice no País das Maravilhas, mas você tem também, por exemplo, no universo de filmes, Twin Peaks, para falar aqui de uma série de TV, também As Aventuras do Barão de Munchausen, que já virou filme e é baseado em obra literária. Brasil, o filme, também é muito marcado por essa linguagem simbólica, onírica. Além do mais, a citar um caso literário, o Companhia dos Lobos, da Angela Carter, que também já virou filme. E como não citar também as obras do Philip K. Dick, visto que esse escritor norte-americano, basicamente a obra dele se divide em dois temas, que é o que é ser humano e o que é realidade. E esse questionamento sobre o que é o real parte muito dessa utilização tão profunda da tecnologia, que chega até ponto de subverter, de atravessar as fronteiras entre o que é o real e o que é o mundo dos sonhos, tá? E além disso também, você está vendo que o Dream Punk, então, ele atravessa diferentes expressões, ele atravessa a fantasia, ele atravessa o gótico, o horror, a ficção científica, não se constituindo especificamente como não se localizando em uma obra, em um período específico, né? Isso é muito importante para que você possa, então, ficar livre para poder desenvolver essa expressão, sempre se lembrando de você usar esse poder dos sonhos, o onírico, a linguagem alucinógena, os efeitos das drogas sobre a percepção da realidade, algo que é bem marcado, por exemplo, na literatura do século XIX, do final do século, que ajudou muito a estruturar a ficção weird, né? Como as obras do Lord Dunsany, só para citar outros, Lovecraft da mesma forma. Então, tudo isso, dentro dessa perspectiva, pode até ser englobado nesse grande termo guarda-chuva, que é o Dream Punk. Dream Punk, que além do mais, você pode encontrar exemplos mais modernos, como por exemplo no filme Inception, A Origem, protagonizado pelo Leonardo DiCaprio, né? Ali também, eu sempre lembro de um caso do filme dos anos 80, que eu gosto bastante, de um filme chamado A Morte nos Sonhos, Dreamscape, protagonizado pelo Dennis Quaid. Então esses são exemplos onde, nesse caso inclusive, você observa que o punk, do Dream Punk, ele pode ora apontar para essa estética, né, desse emborramento do real, dessa linguagem única, como também o punk entra também como elemento de contestação do real, porque afinal de contas a gente vai ver que é nos sonhos que o real se subverte, é nos sonhos em que o indivíduo ele pode ultrapassar as instituições sociais e além de governos opressores e propor alternativas que estão livres e são limitadas apenas pela imaginação de quem tem o sonho. Então, e por isso mesmo o Dream Punk se coloca como uma bela estratégia narrativa que está aí aparecendo nos fóruns, notepads também, onde ele marca presença, esperando o talento de escritoras e escritores para ganhar forma. Além disso, como você vai ver nas outras expressões que eu vou falar nos próximos vídeos, você vai ver que em maior ou menor grau, essas novas expressões punk encontram-se em momentos diferentes de entendimento. Algumas mais recentes, outras já estão sendo trabalhadas, ou seja, estão mais maduras, mas todas se colocam como campo fértil para você, escritor, escritora, pesquisador e pesquisadora do fantástico, tá? Então, fica de olho nos próximos vídeos da série Mundo Punk. Não se esqueça também de baixar o seu e-book grátis Como Criar Monstros, aqui do Fantástico Cursos, onde você também pode encontrar estratégias para criar personagens fantásticos, tá? Me desculpa pela voz, sou muito resfriado, mas obrigado pela sua presença. Até a próxima.